Olá, sejam bem-vindos a essa série de vídeos sobre como calcular a frequência cardíaca no eletrocardiograma. Bem-vindos ao canal TNCG. Aqui nós falamos de eletrocardiografia com viés médico profissional. Se você tem interesse nessa área, clique no link para se inscrever e no botão do sininho para novas notificações. Sou Alessandro Kraemer, tenho mais de 30 anos de experiência com esse método de eletrocardiograma. É a minha ferramenta de trabalho especial como eletrofisiologista. Dessa vez nós vamos falar sobre como o eletrofisiologista calcula a frequência cardíaca. Na verdade, é até muito fácil, embora pareça difícil pelo nome. O que é difícil é começar a explicar por que a gente usa esses numerozinhos. Então vamos adiante, eu vou explicar isso com calma para vocês, mas fique até o final porque lá vocês vão ver que realmente é muito fácil fazer a frequência cardíaca nesse método do modo eletrofisiologista. Vamos lá. Em primeiro lugar, temos que considerar a unidade de Ashman, que é a menor unidade do eletrocardiograma, um quadradinho de 1 milímetro por 1 milímetro de lado. Nessa unidade de Ashman, cada 1 milímetro pode ser agrupado em outros 5 milímetros, que é o que nós chamamos de quadrado maior. Esse 5 milímetros de quadrado deve remeter a uma multiplicação por 5, portanto, cada quadradinho tendo 0,040 segundos, que é o que representa uma unidade de Ashman, terá numa unidade de 5 quadrados 0,200 segundos, ou 200 milissegundos. Em vez de falarmos em 0,04 segundos, que é o que compõe a unidade de Ashman em termos de tempo, é muito mais fácil agruparmos 5 unidades de Ashman e, ao invés de falarmos em 0,2 segundos, é muito mais conveniente falarmos em 200 milissegundos. Para a gente calcular pelo modo eletrofisiologista a frequência cardíaca, é importante que você decore esse número. Cada unidade de 5 quadradinhos representará um intervalo de 200 milissegundos. Isso quer dizer que uma unidade de Ashman teria 40 milissegundos e 5 unidades de Ashman teriam 200 milissegundos. Esses números inteiros são muito mais amigáveis do que você ficar falando em 0,04. Muito bem, vamos a uma faixa, uma tira de papel eletrocardiográfico. Ela teria então um quadrado com 5 unidades de Ashman presentes ali. Agora vamos colocar os complexos QRS nesta unidade. Vamos lá. Primeiro, repetindo, cada quadradinho pequeno tem 40 milissegundos. Se nós tivermos 1 minuto de papel eletrocardiográfico, nós teremos ali 60 segundos. E 60 segundos são equivalentes a 60 mil milissegundos. Esse conceito é importante. Então, 1 segundo tem 1000 milissegundos. Isso tudo parece muito difícil agora, vocês vão entender que é muito mais fácil na sequência. Vamos lá, 25 unidades de Ashman representarão um tempo de 1 segundo. Então, 5 quadrados grandes representam um tempo de 1 segundo. No papel eletrocardiográfico, normalmente existem setinhas, como essas duas setinhas azuis que delimitam os intervalos de 1 segundo. Isso fica visualmente mais fácil de analisar no papel eletrocardiográfico. Ou, se você não tiver as setinhas, lembre-se, 5 quadrados correspondem a 1 segundo no papel eletrocardiográfico. Aqui, a unidade que eu considero mais importante para o modo eletrofisiologista de cálculo da frequência cardíaca. 200 milissegundos são 5 unidades de Ashman, 5 quadradinhos. Esse é o número que, na verdade, precisa ser decorado. E, claro, uma pequena unidade de Ashman vale 40 milissegundos. Veja que estamos falando em números inteiros aqui, porque isso fica bem mais amigável. Vamos lá. 1 minuto tem 1.500 quadradinhos, ou 1.500 unidades de Ashman. E isso corresponde a um período de 60 mil milissegundos, porque 1 minuto tem 60 mil milissegundos. Isso vai ser usado para as regras de 3 para o cálculo do modo eletrofisiologista. Então, 1 minuto igual a 1.500 quadradinhos, que é igual a 60 mil milissegundos. Seriam 10 réguas de 15 centímetros. Isso daria para nós 1 minuto de duração de papel eletrocardiográfico. Mas eu insisto, o número mais importante no papel eletrocardiográfico aqui são os 200 milissegundos, que correspondem a 5 quadradinhos de unidade de Ashman.
Muito bem, se nós temos dois complexos QRS separados por 5 quadradinhos, nós temos pela regra de 1500, que nós vimos no vídeo anterior, 1500 dividido por 5 quadradinhos, a frequência de 300 batimentos por minuto. Por outro lado, 1500 quadradinhos é a mesma coisa que 60.000 milissegundos. E o intervalo entre esses dois complexos QRS, como vimos, está em 200 milissegundos, que é aquele número mágico que eu pedi para vocês gravarem. Cada 5 quadradinhos valem 200 milissegundos. Como estamos usando a unidade de milissegundos, vamos fazer a divisão usando 60.000 milissegundos no numerador. 60.000 dividido por 200 vai dar 300 batimentos por minuto. Isso parece bem difícil quando você pensa na regra de 1500, que é a regra preferida. Porém, se você entender que a frequência cardíaca é baseada no intervalo de 200 milissegundos, é isso que de fato o eletrofisiologista conta. Ele não faz o cálculo 60.000 dividido por 200. Ele simplesmente diz que a frequência cardíaca é de 200 milissegundos. Isto é sinônimo para 300 batimentos por minuto. Mas para nós, eletrofisiologistas, a frequência é simplesmente o que se vê, um quadrado de 200 milissegundos. Vamos ver o exemplo seguinte. Agora nós temos dois complexos QRS, separados por dois grandes quadrados de 5 milímetros cada um. Nesse caso, seriam dois quadrados de 200 milissegundos, 200 mais 200, que dá 400 milissegundos. Veja só que interessante, a frequência cardíaca aqui é de 400 milissegundos. Claro, se você fizer 60.000 dividido por 400, você terá a frequência em batimentos por minuto, 150 batimentos por minuto. Mas é mais importante para o eletrofisiologista fazer o cálculo de 200, 400. Então, a frequência cardíaca é de 400 milissegundos. É simplesmente o que está sendo visto. Eu tenho uma frequência cardíaca de 400 milissegundos. Nesse caso, idealmente, a mesma coisa, 200, 400, 600 milissegundos. Esta é a frequência cardíaca, ou 60.000 dividido por 600. Vamos para o próximo exemplo? Vamos lá. 200, 400, 600, 800 milissegundos. Esta é a frequência cardíaca. Fim. Vamos adiante? Vamos lá. 200, 400, 600, 800, 1.000 milissegundos. A frequência cardíaca é de 1.000 milissegundos. Veja só, 60.000 milissegundos dividido por 1.000 milissegundos dá 60 batimentos por minuto, né? Nós temos aqui um intervalo de 1 segundo entre cada complexo QRS. Bom, um complexo QRS batendo uma vez por segundo dá 60 complexos em 1 minuto, não é mesmo? Vamos adiante. Vamos lá. 200, 400, 600... 800, 1.000, 1.200 é a frequência cardíaca desse paciente, ou 60.000 dividido por 1.200. Adiante. 200, 400, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.400. Frequência cardíaca de 1.400 milissegundos, ou 60.000 dividido por 1.400, que dá 42,8 batimentos por minuto. Mais uma vez. 200, 400, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600 milissegundos, ou 37 batimentos por minuto. Gostou dessa apresentação? O modo eletrofisiologista é muito interessante para cálculos rápidos, porque é só dizer o que você está vendo. Esse conteúdo foi baseado no livro A Arte da Eletrocardiografia, cujo link está na descrição. Seja bem-vindo ao maravilhoso mundo do eletrocardiograma. Até o próximo vídeo.